Olá, gente. Aqui eu quero fazer uns comentários, vai ser uma exposição um pouco assim sobre o sétimo mandamento. Na verdade, na nossa igreja, nós estamos na EBD a alguns domingos, seguindo os mandamentos, expondo os mandamentos, e a gente está fazendo uma relação com as tecnologias. A gente chama das pedras para as telas. E a gente vem, eu e o pastor Leonardo Mani, nós viemos aí compartilhando alguns domingos, e esse domingo eu vou falar sobre o sétimo mandamento, não adulterarás. E aí eu fiz umas anotações aqui, eu queria compartilhar com vocês. Então eu queria falar um pouquinho sobre o que é adulterar, né, primeiramente, respostas bíblicas sobre isso, depois Jesus e a ética do Novo Testamento, né, falando sobre alma e corpo, e depois, por último, a tecnologia, o olhar e a virtualização do sexo. Então, primeiramente a gente vai lá, né, e lê a passagem, né, tá lá em Êxodo 20, e eu gosto sempre de começar com esse que é como se fosse o cabeçalho, né, ali nos versículos 1 e 2, e depois a gente vai para o versículo 14, que é o, o mandamento em pauta. Então, assim, a gente lê. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí, o mandamento. Não adulterarás, o sétimo mandamento. Uma vez eu escrevi no Facebook pedindo recomendações sobre algum filme romântico que não tivesse traição, que não tivesse divórcio e que fosse um relacionamento monogâmico. Né? E aí várias pessoas riram, falaram que inocente você, né? Você não vai encontrar, alguns até falaram, nossa, que filme que seria chato esse filme, né? Para ver que triste, na verdade, né, que é a visão que a gente tem de casamento e do sexo hoje em dia. Né? Então, a gente precisa sempre estar voltando a esses temas, né, pensando, porque a visão de sexualidade e casamento na nossa sociedade tá muito deturpada, né? E a visão de casamento na Bíblia, a gente já tem lá, né, em Gênesis 2, do versículo 18 ao 15, né, que diz, o Senhor olha e fala, não é bom que o homem esteja só. Né? Portanto, o homem depois, né, forma a esposa, forma a Eva, né, e dá ao homem. Né? Então, aí depois, portanto, o homem vai deixar o seu pai e sua mãe e vai se unir à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Né? Então, aqui, na verdade, esse se tornará uma só carne, ele refere-se a um amor intenso, né, que irradia não só no corpo, mas também na alma. É um amor completo, né? Não é só eu amar com o corpo, né, mas também com a alma. E sobre a questão de adultério, né, muito forte ao longo da Bíblia, e a gente tem uma passagem assim que me chama bastante atenção. Lá é Malaquias 2, 13 e 15. Eu estou lendo todos aqui na versão da Almeida atualizada, revista atualizada. Lá em Malaquias 2, dos versículos 13 a 15, diz assim: Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que é somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. A gente vê essas questões, né, de Deus falando sobre idolatria. Inclusive, ele é um pecado tão grande que ele usa o adultério, né, a ideia do adultério, como até uma questão para se usar, inclusive, quando os seres humanos, né, eles renegam a Deus. Então, eles adulteraram com outros deuses, idolatraram outros deuses. Né? E a gente também, muitas nas raízes, né, sempre do adultério, está ali um ídolo. Né? A gente coloca um ídolo do sexo, a gente coloca outras coisas acima, né, do amor que a gente tem, que a gente deve para nossos cônjuges. Então, essa palavra ali, né, nessa passagem de descendência consagrada, né, tá falando dos filhos. Infidelidade, né, olha,
cuidem para que vocês mesmos, que vocês mesmo em seus espíritos, né? Isso eu achei bem interessante nessa passagem, né? Cuidem para que mesmo nos seus espíritos, nenhum de vocês seja infiel à mulher da sua mocidade. Algumas versões traz, cuida de vós mesmos, né? Algumas versões trazem, cuidem de vocês mesmos em seus espíritos, né? Exatamente falando essa questão que não só a questão corporal, mas de mente também. A gente pode, já dá aí um anúncio dessa ideia de que a gente pode trair também com as nossas mentes. Né? Então, acho que na igreja tem se falado muito, tem que se falar mais ainda sobre adultério, né? Definição de casamento. Eu não vou entrar numa definição, passar por todas as passagens que existem na Bíblia, mas eu vou querer focar mesmo para os nossos contextos atuais, vendo o que a Bíblia nos diz e trazendo para os nossos contextos atuais. Né? Eu acho que um próximo passo aí nessas questões de adultério, a gente vê lá em Jesus, né? E na ética do Novo Testamento, onde você tem essa questão, principalmente quando Jesus está falando, uma passagem específica, você vê lá em Mateus 5, que eu vou ler aqui, você vê essa questão da alma e do corpo. Né? Não, a gente tem uma tendência, algumas vezes, na história da humanidade, em focar só no corpo, né? Ou às vezes focar só na mente. Então, assim, o corpo é o que mais importa. Então, a gente vê hoje, né? O corpo, às vezes a gente tem aí os templos do corpo, né? As academias e tal. Não que você não possa fazer mais exercícios e academia, mas muitas vezes você vê que tem uma cultura voltada muito para colocando o corpo num pedestal, né? E que isso é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, só cuidar do corpo e tal, e aí descuida da alma, descuida das questões da mente, né? E o cristianismo, às vezes, tem esse desbalanço, né? Mas a gente vê, na verdade, o cristianismo ortodoxo, né? O cristianismo puro e simples, né? Ele sempre, na verdade, acabou focando nessa importância, valorização do corpo e da alma, valorização do corpo e da mente. Então veja essa passagem aqui de Mateus 5, dos versículos 27 a 30, no contexto do Sermão do Monte. Né? Então a passagem lê assim, Jesus fala, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Aí quando Jesus fala assim, né, tem cacetada, né? Se prepara. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. São palavras bem duras, né? Que a gente pensa às vezes que, mas eu sigo esse mandamento, não adulterarás, né? Eu não saí contra a mulher, eu não traí minha esposa fisicamente, mas aqui Jesus já está trazendo para um outro patamar, né? Está dizendo, mas se você olhar com sentimento impuro, se você, né, virar a sua atenção, fantasiar, você já, no seu coração, você já adulterou com ela. Então é outro nível, né, de impacto que a gente tem aqui com Jesus. Né? Jesus está colocando porque ele sabe, né, que os maus pensamentos provêm do coração. E às vezes a gente acha que, né, não tem nada, né, é só fantasia, só da minha mente, isso não interfere em nada. E a gente vai ver, como Jesus era muito sábio, a gente vai ver que isso tem implicações para a nossa vida, tem implicações no nosso corpo mesmo, né, mesmo traições mentais, né? Inclusive aqui fala, né, um pouquinho na minha Bíblia, eu tenho a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, que é uma nota aqui interessante sobre isso, né, sobre essa parte de se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, né? Aqui lê no versículo, a nota que tem do versículo 29, né, desse capítulo 5, diz assim, a seriedade da exigência ilustra a natureza radical da ética de Jesus e nossa necessidade radical. O pecado contra Deus deve ser evitado a todo custo. Jesus não está advogando a automutilação.
Mas afinal, a lascívia não vem dos olhos ou das mãos. Então não adianta você cortar uma mão, cortar, né, um olho fora, sendo que lá dentro do seu coração você ainda continua pecaminoso, né? Então aqui diz, a lascívia vem do coração e da mente. Os cristãos devem evitar não só o ato físico do adultério, relacionado à questão da mão, mas também aqueles pensamentos e fantasias que levam a uma atitude lasciva, questão do olho. Né? Então, a gente precisa usar da sabedoria para entender, né, passagens como essa e como elas se aplicam hoje no nosso contexto. Eu acho que você já fez algumas ligações aqui, né? E eu vou exatamente trazer essa ligação para o nosso contexto. Né? Essa expressão aqui, com intenção impura, né? Você olhar para uma mulher com intenção impura, ou em algumas versões intenção sensual, refere-se a uma palavra chamada, é uma palavra no grego, né, epitúmel. Eu não sei muito bem a pronúncia, eu não sei grego, né, só estou aqui trazendo, né? Epitúmel é com TH ali, que significa desejar, cobiçar. Então, não é pecado você notar a beleza de alguém do sexo oposto. O pecado ocorre quando esse notar se torna esse epitúmel, quer dizer, esse desejo, essa cobiça persistente e a lascívia. Né? Então, o adultério, em outras palavras, é uma questão do coração. Então, mesmo que a gente não cometa o ato físico, mesmo assim a gente pode ser culpados do pecado sexual por causa dos nossos pensamentos, nossas fantasias, nossas leituras de livros que a gente lê, de coisas que a gente lê também, né, de tipos de literatura que a gente está consumindo, né, e até dos nossos cliques também. Né. Então, eu não acho que a gente deva só melhorar a teologia da teologia do corpo nas nossas igrejas. Eu acho que é fundamental isso. Eu acho que isso é muito pobre, inclusive, nas nossas igrejas. A gente precisa ter uma melhor teologia do corpo, mas a gente também precisa ter uma boa teologia da mente. Entender como a mente funciona, né? E a própria escritura já nos dá pistas aí. E assim, com os avanços da ciência, da neurociência, a gente consegue aprender ainda mais sobre isso e a gente vê que o que a Bíblia está falando, o que lá em Êxodo está falando, o que Jesus está nos dizendo aqui no Novo Testamento, faz muito sentido com os achados, inclusive, da neurobiologia, da neurociência, né? Como que nos afeta, a nossa mente afeta todo o nosso ser. Né? Então, às vezes a gente acha que eu posso jogar um jogo violento tranquilamente, eu posso ver cenas de sexo tranquilamente, que isso não me afeta nada na minha vida, é só fantasia. Né? Mas esse só fantasia é bastante complicado. Tá? A gente tem que cuidar com o que a gente vê. Olha o que o grande estudioso da mente, o Daniel Siegel, ele diz no livro O Cérebro Adolescente. Ele fala assim: se passarmos bastante tempo aprendendo a tocar um instrumento musical, isso instigará as partes ativadas do cérebro a se desenvolver. Se passamos muito tempo concentrado nossa atenção em um esporte, as regiões do cérebro envolvidas nessa atividade atlética vão crescer. Então, da mesma forma, os tipos de mídia social e videogames que a gente usa na internet, na nossa vida online, também vão moldar os nossos cérebros. Eles vão moldar os nossos cérebros. A boa notícia é que com equilíbrio, né, o cérebro pode aprender muitas habilidades, não apenas uma. Então, o segredo é a gente encontrar coisas que a gente ama e desenvolver essas paixões em nossas vidas. Então, se a gente ama tocar um instrumento, se a gente ama o esporte, se a gente ama, né, escrever, então procurar encontrar e ocupar nossa mente com essas coisas boas. Né? Então, pela plasticidade que tem o nosso cérebro, isso é muito importante, o nosso cérebro é bastante plástico, e principalmente na adolescência, na infância e adolescência ainda é mais plástico ainda. Todo o tempo que a gente gasta fazendo alguma coisa, a gente vai criando caminhos neurais que vai moldando a nossa percepção do mundo. Então, estudar um instrumento, por exemplo, vai nos ajudar, inclusive, a estudar melhor as matérias da escola, porque a gente vai, né, criando aquele hábito de estudar. Né? Você fica ali no instrumento, você precisa estudar muitas vezes, repetir muitas vezes. Então, quando você vai para estudar as matérias da escola, você não tem aquela preguiça, porque você sabe que é assim que você aprende. Você precisa repetir muitas vezes, fazer muitas vezes os exercícios. Né? Isso vai moldando, então, o que a gente gasta bastante, vai moldando a forma como a gente vê o mundo. Né? Então, se a gente tem um ouvido musical, a gente vai percebendo a musicalidade no mundo, né? A gente vai percebendo, às vezes, tendo até uma visão, assim, se a gente é um artista, por exemplo, se a gente gosta de pintar muito, a gente presta muita atenção. Se você gosta de tirar fotos, né, também,
você vai olhando, vai tendo uma visão do mundo diferente. Você vai olhando, às vezes você vê uma beleza em lugares que as pessoas não percebem, né? Mas aqui só tem coisas feias, né, e tal, na cidade, de repente você vê, né, ali um fungo, um cogumelo, e aquilo é uma maravilha, né? Você vai lá e vê o pôr do sol e é lindo, maravilhoso. Então, quer dizer, tudo o que a gente ama, ele vai fazendo, né? Então tem o livro lá do James Smith, né? Você é o que você ama, faz todo sentido, exatamente isso, né? Conforme você vai amando, aquilo vai fazendo sentido na sua vida. Se você tem uma vida que você caminha com Deus, não só vai na igreja, como também você tem um devocional diário, você lê a palavra, aquilo vai fazendo parte da sua vida e você lembra. Na hora que você vai pecar, você lembra. Claro que isso não vai evitar que você peque nunca, né? Mas quanto mais próximo a gente andar, mais próximo a gente ouvir da palavra, né? Aquilo vai caindo, vai criando caminhos neurais na nossa mente que vai dificultando mais o pecado. A gente vai olhando aquilo, algumas coisas, com repulsa, né? Então, por isso que a gente precisa sempre estar voltando à palavra, né? Da mesma forma, se você começar a olhar imagens ruins, imagens violentas ou sexuais, isso também vai formatar um modo como a gente vê. Se a gente fica só olhando imagens violentas, como que vai ser na nossa vida a convivência? A gente vai ser violento na nossa vida. Se a gente é entupido de imagens sexuais, a gente não vai olhar a outra pessoa, né? Não vai olhar as mulheres com olhos puros. Você vai olhar com essa imagem distorcida, né? Segundo a Bíblia, a pessoa humana ela é uma unidade de corpo e alma, sendo que a alma é o princípio animador do corpo soprado em nós por Deus. Está lá em Gênesis 2:7. E ali um pouquinho mais para frente, Gênesis 2:17, fala que essa união entre corpo e alma é tão profunda que rompê-la é chamada de morte. Inclusive, se usa no Antigo Testamento essa palavra, né? Almas viventes. Então, Deus nos fez para sermos seres corpóreos, e mesmo uma alma limpa de todo traço de pecado ainda deseja ser reunida com o corpo na ressurreição. Então nós vamos ter um corpo na ressurreição, né? Então esse é o princípio básico da natureza humana, né? Nós somos almas corpóreas. Então as duas coisas importam, não só o corpo ou só a alma, né? A alma importa sim. Então a gente precisa o que a gente faz, né, com a nossa mente tem impacto no nosso corpo e vice-versa, tá? Então a gente vai para esse ponto. Como que a gente pode adulterar com a mente? Né? Como que isso pode acontecer? Né? Isso que Jesus está falando aqui, né, em Mateus, no contexto aqui do Sermão do Monte, né, Mateus 5, aí nessas passagens de 27, do versículo 27 ao 30, né, ele fala que você já adulterou no seu coração. Então, como que eu posso adulterar na mente? Como que eu posso adulterar no meu coração? Então a gente pode ir lá para Mateus, para Marcos, o capítulo 7, que explica, que até traz um pouco mais sobre isso, né? No Marcos 7, os versículos 21 a 23, diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Essa passagem é bastante importante quando a gente está falando sobre adultério, porque tem uma palavra ali que é usada no versículo 21, o termo usado para a palavra prostituição, ou em algumas versões imoralidade sexual, é porneia. Daí que a gente tem esse termo moderno, né, de pornografia, né? Então é relacionado à prostituição, imoralidade sexual, né? E da onde que vem isso? Vem de dentro do coração, vem da mente humana. Então por isso que a gente tem que vigiar, né? Tem uma passagem que eu gosto muito nesse sentido, de como a gente tem uma visão deturpada da sexualidade, que está lá em Cristianismo Puro e Simples. Tá? Tem uma parte que ele fala sobre moralidade sexual, né, o Lewis, e tem uma passagem aqui que eu quero ler para vocês, que faz total sentido, e ele faz uma analogia, né? Lewis é muito bom nas analogias. Tá? Então ele fala assim, lá, né, na minha versão, aqui a partir da página 136, né, a versão do Thomas Nelson, no capítulo 5, moralidade sexual. Ele diz assim: suponha que você chegue a um país em que fosse possível lotar um teatro, por exemplo, na apresentação de um prato
coberto no palco, cuja tampa fosse levantada lentamente e que todos vissem, pouco antes do apagar das luzes, que no prato havia um belo filé ou uma fatia de bacon. Será que você não acharia que naquele país, algo deu errado no que se refere ao apetite por comida? Do mesmo modo, uma pessoa que tenha sido criada em outro ambiente não pensaria o mesmo sobre o estado do instinto sexual entre nós? Né? Pensa se um alienígena chegasse no nosso planeta, né, e olhasse como a gente trata sexo, as questões de sexo, né, com todas essas questões visuais que a gente tem. Né? Ficaria surpreso também, da mesma forma como a gente fica. Né? Ninguém faz isso, né? Vai abrindo o prato ali e tal, né? Então, assim, para o Lewis, pensa isso, né? 50 anos atrás, 70 anos atrás, né, ele escreveu esse livro. Ele fala assim que nós somos alimentados com mentiras sobre o sexo a nossa vida inteira, a partir da mídia, a partir dos filmes, das séries, né? E a gente pode dizer as redes sociais, né? Pensa o tanto de porcaria distorcida com relação ao sexo que a gente absorve todos os dias. Então, por isso que o Lewis fala que a gente precisa de treinamentos de hábitos da alma, de treinamento de hábitos da mente. Ele fala isso, é isso que o James Smith vai falar nos livros dele, né, sobre essa questão do hábito, que a gente precisa cultivar liturgias culturais que nos arranquem dessas falsas liturgias do mundo. O mundo está cheio de liturgias. Você acha que o mundo não é religioso, mas ele tem várias liturgias. Né? A gente vê aí como que é a questão do sexo. Tem toda uma liturgia, tem toda uma visão do que é o sexo. Não é a visão bíblica, não é a visão que é boa, inclusive, para o ser humano. Tá? Isso que eu acho que é importante sempre a gente deixar claro quando a gente está estudando os 10 mandamentos, que não é uma coisa, tá lá os 10 mandamentos, né, tá coisa antiga, não serve mais para os dias atuais, não tem impacto na sociedade atual, tem muito impacto. Tá? A gente vem estudando na nossa EBD, na nossa igreja, os 10 mandamentos, a gente vê como isso ainda tem muito impacto na nossa vida. Isso afeta a toda a sociedade. Como a sociedade vai viver. A gente sabe que hoje, com essa visão deturpada que a gente tem do sexo, o tanto de coisas ruins que tem produzido, o tanto de problemas, depressões, falhas, moralidade, não só questão moral, assim, de falar assim, você é um moralista, né? Mas o impacto negativo que isso tem causado na nossa sociedade, né? Então, a gente vê que essa visão deturpada com relação a isso causa muitos males. Né? Então, a gente precisa fazer esses treinamentos, como o Lewis está dizendo, né? Fazer esses treinamentos da alma, né? Ver onde a gente está falhando, ver quando que a gente falha, né? Quando a gente cai e ver, não, eu preciso reformar isso, eu preciso melhorar isso, eu tenho que fazer um treinamento para deixar esse vício, para deixar essa coisa ruim, eu tenho que fazer um treinamento bom. Né? Então, para o Lewis, isolar o sexo, né, do casamento é uma monstruosidade. Né? Como se você tentasse obter, eles usam essa analogia, como se você tentasse obter os prazeres do gosto, né, sem comer a comida, sem engolir e digerir a comida, simplesmente mastigando o alimento e cuspindo fora. Né? Ele fala isso, essa analogia que a gente tem com relação ao sexo hoje, fora do casamento. Né, que é uma coisa que a gente vai lá, né, que as pessoas vão lá e simplesmente, né, aproveitam e tal, e descartam seus parceiros e tal, e tá tudo bem. Né? E aí a gente precisa pensar para o nosso contexto. Né, como no nosso contexto atual de tecnologia, como que o olhar foi, né, capturado, nossa visão foi capturada e como que a tecnologia nos afeta. E a gente tem que pensar sobre isso, parar e refletir. Em que medida as tecnologias atuais, que eu tenho à minha disposição, cada um pode pensar em si, né? De que maneira as tecnologias que eu possuo têm me ajudado a cumprir esse mandamento, esse sétimo mandamento, não adulterarás. Inclusive, tendo em perspectiva o que Jesus disse, né? De simplesmente você olhar com olhos cobiçosos para outra mulher. A nossa tecnologia tem nos ajudado nesse sentido? Ou tem nos atrapalhado? Eu tenho uma forte percepção de que tem nos atrapalhado bastante. Né? Na verdade, os celulares, né, se vamos falar nos celulares, eles afetam profundamente os relacionamentos humanos em todas as esferas. Né? Comunicação, relação entre pais e filhos, né? E talvez um dos maiores impactos seja em questão de sexo. Né? Nunca foi tão fácil ter acesso a sexo, inclusive algumas vezes de maneira não intencional, né? A pessoa vai lá e clica sem querer e foi para um site. Né? Então a gente tem aplicativos para arranjar parceiros, para postar fotos indecentes, dancinhas indecentes,
E não só nas redes sociais, né? O mundo moderno, ele vive uma ênfase muito forte, né, no olhar. Então, apelações em propagandas virou normal, né? Sexo vende. Então, você coloca qualquer coisa. Em tênis, em perfume, tá lá, né, cenas impróprias, né, a todo tempo. E na verdade, né, não é a tecnologia que ela é má em si, né? Ela está enfatizando uma tendência que já existia na natureza humana caída, né? Procurar sexo fora do casamento. Agora sim, também a tecnologia ela não é neutra, tá? A tecnologia ela não é isso aqui é uma coisa de filosofia da tecnologia, né? Eu gosto de bater bastante nessa tecla, porque às vezes as pessoas falam assim, a tecnologia não é má, né? Mas ela também ela é neutra. Às vezes as pessoas falam, ela é neutra, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Não, gente, isso às vezes é uma inocência, tá? A gente tem que saber que essas tecnologias, essas redes sociais, elas são construídas com um intuito por trás, né? Então, se tem bastante coisas impróprias nessas redes sociais, isso é porque é produzido dessa forma, chama atenção, as pessoas ficam mais presas, elas gastam mais tempo até nessas redes sociais por causa desse tipo de imagens. Então, elas não são inocentes, tá? Então, não caia na inocência, né, de que, eu vou dar aqui um celular para o meu filho de 6 anos, 7 anos, e ele vai saber usar muito bem porque, né, e tal, ele é inocente, a tecnologia ele vai construir um bom relacionamento com a tecnologia. Não vai. Nós temos dificuldade de construir um bom relacionamento com a tecnologia. Nós que sabemos que algumas coisas são erradas, né, que olhar uma imagem indecente é errado, etc, etc, né? E a gente acaba cometendo, imagina você isso com uma criança, com um adolescente. Então, a gente tem que cuidar com isso, né? Muito, tá muito vigiante, né? Então, isso nos leva a pensar com Lewis, né? Que não é a fome que leva a isso, não é uma fome, né, que leva essa visão, às vezes esse excesso, esse vício em pornografia, né? Mas há uma visão deturpada do que é sexo, né? Então a gente vive no que muitos estudiosos vão chamar de uma cultura pornificada. Inclusive tem um livro com esse título, né? Pornificados. Nós vivemos uma sociedade, né, pornificada, né? Não tem como a gente evitar de falar sobre isso e pensar sobre isso, né? Então a gente precisa discutir sobre isso, precisa conversar em vários contextos, né? Com adolescentes, claro que cada um vai ter um nível diferente de conversa, tendo sempre o cuidado e a sabedoria, né, para não, tem um termo aí muito na moda, né, gatilhos, cuidar com os gatilhos e tal, mas a gente precisa conversar em grupos de homens, na igreja inteira, né, porque nós, mesmo se você não sofre às vezes com isso, você pode ajudar outras pessoas, mentorear outras pessoas, você é pai, você tem que estar cuidando dos acessos que seu filho tem, né, e a gente começa a pensar sobre as questões até do impacto neurológico. Então, isso é errado para sua mente, isso é errado para sua alma, mas isso tem um impacto físico muito forte. Tem um impacto na nossa mente muito forte, tá? Olhar pornografia. Então, eu já falei sobre plasticidade do cérebro, né? Então, os estudos mostram que a pornografia ela afeta profundamente a nossa capacidade de nos relacionar com outras pessoas. Tá? Ela afeta o nosso relacionamento com outras pessoas, a maneira como a gente vê outras pessoas, como a gente conversa com outras pessoas. Às vezes é imperceptível para outras pessoas, mas a gente vai vendo que isso vai afetando as pessoas, né? E nos torna viciados. Diversos estudos vão apontar que a pornografia deixa os homens indiferentes tanto ao traje quanto ao estímulo, levando ao embotamento das sensações e, por fim, a insatisfação com as instâncias emocionais da vida cotidiana. A pornografia tende a entorpecer a sensibilidade das pessoas com relação ao sexo. Isso desse livro chamado Pornificados. É um livro já do início dos anos 2000, mas isso aqui ficou só mais evidente, né, com a invenção das redes sociais e tal. Então, assim, isso é de chamar a atenção, né? Causa embotamento das sensações. Né? As pessoas vão perdendo algumas sensações que elas não sentem mais. Né? Elas podem até perder a sensação boa no sexo dentro do casamento. Ela pode levar, o vício, a pornografia, pode levar ela a não ter mais, né, o prazer com sua esposa, com seu esposo. Né?
Eu falo às vezes dos dois, né? Claro que a gente sabe que vários números mostram que a maior parte dos consumidores de pornografia são homens, mas mulheres também, né? E mesmo que você não seja, repito, né, um consumidor de pornografia, você pode mentorear outras pessoas, falar com outras pessoas e também cuidar dos seus filhos, né, nesse sentido. Então isso é muito importante, né? A pornografia, ela entorpece a sensibilidade das pessoas com relação ao sexo, né? Então vai gerando uma bola de neve e cada vez mais vai criando um problema muito sério nesse sentido, né? Um livro muito importante sobre isso, que eu li muito rápido, porque ele é muito bom, muito bem escrito, né? Eu li em 2 dias ele, Mais que uma Batalha, do Joy Rigney. Tem uma passagem que eu quero ler. Esse livro eu recomendo, que ele é bem pastoral, inclusive, né? Eu recomendo bastante ele. Tem umas coisas assim muito legais, uma forma de tratar até diferente, né, de que eu já vi em outros lugares. Então, eu recomendo bastante, tá, esse livro. Então, tem uma parte aqui que eu vou ler, uma passagem que eu acho que vale bastante a pena ler, tá? A partir da página 74, nessa minha versão. Olha só. Basicamente, a pornografia reorganiza as ligações cerebrais. O cérebro possui o que os cientistas chamam de plasticidade. Ele é capaz de ser moldado e de manter essa nova forma com o tempo. A plasticidade cerebral é particularmente alta durante os anos da adolescência. Conforme envelhecemos, nossos cérebros se tornam menos maleáveis. Como muitos homens têm o primeiro contato, isso é muito triste, tá? Com a pornografia quando são adolescentes, não é surpresa que eles fiquem viciados e tenham dificuldade de quebrar o hábito conforme envelhecem. O pecado reorganiza as ligações cerebrais da forma que pecar é fácil e obedecer difícil. Ver pornografia desencadeia eventos neurológicos, químicos e hormonais que deixam marcas no cérebro. O uso frequente enrijece os caminhos neurais e molda o cérebro de forma que ele tenha vontade de ver pornografia. Claro que isso não acontece somente com pornografia. Álcool, drogas, videogames, smartphones, comida, tudo isso pode causar esses efeitos de vício. Mas a pornografia é, de certa forma, única, porque ela é como uma droga de polissubstâncias, o que significa que ela é, ao mesmo tempo, um estimulante, que causa um pico de dopamina, como a cocaína, e um calmante também, que causa uma liberação de opiáceos, da mesma forma que a heroína. Tá? Então, assim, você vê esses impactos. Eu acho que é importante, como cristãos, a gente conhecer também os estudos científicos, neurológicos, para a gente ver os impactos, o impacto é integral, o impacto não fica só num cantinho no seu cérebro, tá? Não fica lá. Então tem uma gavetinha, um arquivo onde eu guardo as cenas no meu cérebro de pornografia e isso não afeta em mais nada da minha vida, eu continuo vivendo normalmente. Não, ele afeta integralmente. Tá? Então a gente tem que cuidar muito isso com nós mesmos, com os nossos filhos, porque à medida que eles veem isso, isso vai afetando e vai construindo esses canais onde eles vão ficando embotados com relação ao sexo. Eles vão tendo uma visão de sexo totalmente deturpada, totalmente errada. Então o que acontece? Um dos efeitos desse embotamento das sensações é que a gente acaba despersonalizando os outros. Né? A gente vai tratando os outros como mero objeto. Então a mulher é só um objeto que eu uso para em busca do meu prazer. Né? Olha que triste isso. Né? Teve uma experiência em 1982 realizada por 2 doutores lá, Zillman e Bryant, que quanto mais, à medida eles perceberam isso, quanto mais alguém se expunha a conteúdos pornográficos, maior era o amortecimento dos sentidos e do senso de moralidade. Conforme eles iam vendo outras coisas, eles iam aceitando coisas horríveis. Né? Então, por que esses mandamentos, esses 10 mandamentos, eles serviram como base para a Carta dos Direitos Humanos, depois da Segunda Guerra Mundial? Porque faz sentido. Tá? Então, se você quer amar a Deus e amar os outros como a si mesmo, que Jesus resumiu toda a Bíblia nisso, todos os mandamentos nisso, você não está amando outra pessoa quando você está assistindo pornografia. Você não está amando nem sua esposa, nem aquela pessoa que está lá do outro lado sofrendo aquela violência. Tá? Então, em resumo, a gente conclui que o grau de exposição, ou na verdade esse estudo, né, lá desses psicólogos trouxe, que o grau de exposição ao conteúdo pornográfico influencia a percepção
e o valor dado, né, pelos entrevistados em aspectos como casamento, como o desejo de ter filhos e a importância da fidelidade matrimonial. Se você ficar muito tempo vendo lá, você fala assim, não, fidelidade matrimonial não é nada. A hora que eu quiser eu posso trocar de parceiro, posso trocar de outra pessoa, né? Então pensa isso no impacto nos adolescentes. E essa cultura, gente, a gente tem que estar muito atento. A gente precisava ter grupos de trabalho nas nossas igrejas para pensar sobre essas questões e analisar as peças culturais produzidas e que os adolescentes estão consumindo. Tá? A gente não sabe, a gente vaza às vezes algumas coisas e a gente não percebe. Essa cultura pornográfica, por exemplo, ela está presente até nos jogos de videogame. Tá? Tem um jogo, o jogo GTA V. Tá? Eu acho que assim, nenhum cristão devia jogar esse jogo. Devia renegar esse jogo. Tá? Não devia entrar na casa de nenhum cristão, mesmo se ele for maior de idade. Se ele for menor de idade, então você está cometendo um crime se você está dando esse jogo para o seu filho. Então você tem que se arrepender, né? Se o seu filho tem esse jogo, se arrependa, né? Converse com ele muitas sobre esse jogo e não deixe ele jogar nunca mais. Porque é horrível. Tem um mod, que é uma modificação que pode ser baixada online, não sei se existe ainda, mas existia na época, em que os jogadores, você vai controlando o jogador, né, dentro do jogo ali e tal, em terceira pessoa, você vai fazendo vários crimes, inclusive, né, você rouba e tal, rouba carros, né, o nome do jogo é O Grande Ladrão de Carros, é esse que é o título mesmo, né, no nome do jogo. E essa modificação que você podia baixar, os jogadores podiam estuprar outros jogadores no jogo, outros personagens no jogo. Gente, olha o nível. Crianças jogando, adolescentes jogando esse jogo. Você pode sair por aí perguntando, né, para as pessoas como as pessoas jogam esse jogo. Né? E tem esse nível de coisa. Não que todas as pessoas que jogam esse jogo vão baixar esse mod, mas assim, mesmo assim tem outras coisas violentas no jogo. Mas esse mod, né, essa modificação é perversa. Né? Pensa o impacto que isso causa. Tem até naquela página The Conversation, tem um artigo sobre isso. Tá? Se você ler inglês, vale a pena ir lá. É Virtual Rape in Grand Theft Auto 5. Learning the Limits of the Game. Tá? The Conversation. Se você digitar também GTA lá, procurando essa página, você vai encontrar um texto bem excelente. Tá? Tem um livro aqui que eu quero citar, uma página aqui, é um livro bem recente, tá? Que a Mundo Cristão trouxe. Esses livros a gente tem aqui da Thomas Nelson, eu não mencionei, pela Pilgrim, né? Esse aqui do Joe Rigney, Mais que uma Batalha, grande tradução, e esse aqui também da Mundo Cristão. É muito interessante que as editoras cristãs estão passando a se preocupar com a questão de tecnologia, as editoras cristãs no Brasil. Tá? Tem chegado muitos livros, claro que alguns livros, como esse mesmo, um livro iniciante para a gente pensar, mas é muito bom porque vai apresentando algumas coisas que as pessoas que estão lendo mais, né? Eu falo sempre sobre iGen, né? O livro da Jean Twenge, outros livros, né? Como agora até fugiu o nome, A Fábrica de Cretinos Digitais, né? Tem até no meu canal do YouTube eu faço um comentário sobre esse livro. São livros excelentes que são mais aprofundados até. Né? Esse livro é um pouco mais básico, mas ele traz muitos desses dados para cá e é muito interessante. Porque o Gary Chapman, vocês já devem ter ouvido falar, com certeza todo mundo já ouviu falar das 5 linguagens do amor. Então esse é o cara que escreve as 5 linguagens do amor. Tá? Então ele traz essas ideias também, aqui, junto com a Arlene Pelicani, né, das 5 linguagens do amor, para essa questão da tecnologia, mas também é muito legal essa questão onde ele vai falando alguns achados sobre a questão do impacto no cérebro, a questão da atenção, do controle da raiva, entendeu? Um monte de coisas que são relacionadas, problemas que são relacionados à tecnologia, ele traz aqui. Então, um livro, se você nunca leu nada, ou se você está preocupado com essa questão do impacto das telas nos seus filhos, eu recomendo bastante, tá? Eu já folhei ele, eu não li ainda, eu li algumas partes, mas o que eu li, eu achei bem gostoso de ler, bem tranquilo de ler, com bastante exemplos, assim, então uma linguagem bem tranquila. Tem uma passagem aqui que eu quero ler, que é exatamente sobre pornografia. Tá? Então, ele está falando sobre a criança digital. Olha só, então tem um impacto nas crianças que a gente precisa ficar atento. Na página 180 ele fala assim, que vai trazendo alguns dados, né? Ele está preocupado, então alguns dados recentes. Então, 12% de todos os sites na internet são pornográficos, etc. E um dos dados aqui que é estarrecedor é assim, a média, segundo os dados, tá? Ele traz dados aqui com notas de rodapé. A média de idade das crianças que veem pornografia é de 11 anos. Gente, 11 anos.
tá? 11 anos. Pensa o impacto disso tudo que eu estou falando de plasticidade do cérebro. Ele fala assim, a pornografia desinforma as crianças e confunde-as quanto à sexualidade humana, a desvalorização das mulheres, exaltação do corpo perfeito e criação de falsas expectativas que serão transportadas para futuros relacionamentos. Então eu fico com temor mesmo de como serão os futuros relacionamentos das pessoas que cresceram na era das redes sociais. Com relação a isso, a sexualidade. A gente vê, tem impacto. A Jean Twenge, no livro I, Jane, ela traz, até eu tenho a anotação, eu fui reler e vi lá, a parte que ela fala sobre pornografia é muito pouco. Até eu falei assim, mas cadê os gráficos? Ela coloca vários gráficos, né? Cadê os gráficos? Onde que tá? Traz mais dados, eu quero ver mais dados sobre isso. Ela não traz. Se você quer também um pouco mais, é um livro de um autor que me influenciou demais na minha vida, tá? É do Andy Crouch, também publicado pela Pilgrim, editora Pilgrim. Pilgrim tem uns livros muito, muito excelentes também. Esse livro aqui é um livro, assim, Sabedoria Digital para a Família. É um livro, assim, de uma sabedoria imensa, fazendo trocadilho aí, usando o termo, né, do título. Sério, esse livro aqui mudou muito a minha vida, a forma como encaro a tecnologia, porque eu comecei a ler esse livro da iGen, né, da Jen Twenge, outros livros, mas tá, vamos pensar, isso me levou, né, a pesquisar um pouco mais nos aspectos relacionados à tecnologia, impacto disso na vida das crianças, e esse livro traz muito, inclusive ele tem todo um capítulo, tá, inteiro sobre a questão de sexualidade. Tá? Tem um capítulo chamado Sem Roupa e Sem Vergonha, né? De como tratar essa questão da sexualidade com relação às redes sociais e, inclusive, com relação à pornografia. Tá? Olha só, eles trazem um dados aqui também muito forte. 62% dos afirmam ter recebido uma imagem de nudez em seu telefone e 40% afirmam ter enviado alguma imagem, né? Então, eles trazem dados, eles falam assim que entre os adolescentes de 13 a 17 anos, somente 21% na pesquisa que eles fizeram, que eles usaram os dados da Barna, somente 21% dos adolescentes de 13 a 17 anos nunca viram pornografia. Né? Todos os outros, tem alguns aqui que diariamente se deparam com pornografia, 7%. 21% semanalmente. Gente, é muito preocupante isso. Os nossos adolescentes estão consumindo isso. Tá? Tem uns dados aqui, eles têm uns gráficos aqui que eles fazem que vale bem a pena. Então, esse aqui é um livro também que vale bem a pena você ler para você ver sobre como lidar com isso, como lidar com essas questões e como é preocupante. Né? Assim, não é, são filósofos, autores cristãos que têm trazido, eu cito alguns não cristãos, eu gosto de citar autores não cristãos porque mostra como isso é uma preocupação geral, não é uma coisa assim, é moralista só do cristianismo que fica aí falando contra. Eu li um livro ali sobre os 7 pecados capitais, e um livro que era para ter vários livros, eu acho que eu só tenho 2, tem um sobre a luxúria, e o cara fala assim, né, que não, essa coisa é moralista, né, de proibir certas coisas, sempre teve na história da humanidade proibições, algumas coisas, mas logo, né, por exemplo, pornografia logo vai se tornar uma coisa normal, né? E ver assim como os estudos científicos estão falando totalmente contrário a isso aí. Né? Estão mostrando aqui, trouxe alguns estudos aqui para falar sobre isso. A Bíblia, ela tem Deus, né? Como o nosso Criador, ele sabe como funciona a nossa natureza. Né? Então, quando ele deixou os 10 mandamentos, ele sabia que esses seriam os pontos principais que a gente ia sofrer. Então ele já fala, olha, atente para isso. Né? Cuide com isso, porque isso vai ser um problema na sua vida. Tá? Tem até os autores que não escrevem diretamente sobre, do ponto de vista cristão, né? Bill Chun-Han é um autor que eu gosto muito. Ele trabalha muito, ele fala num livro, inclusive, que a pornografia aniquila a sexualidade. Olha isso. Né? Segundo ele, isso leva à modificação das imaginações de homens e mulheres que acabam, inclusive, tendo problemas com seus cônjuges. Tá? Ele vai falar isso em vários livros, ele até repete essa informação em vários livros. Né? Eu acho que um dos livros principais nisso é A Agonia do Eros. Tá? Isso, eu acho que até tem um capítulo específico sobre pornografia nesse livro, A Agonia do Eros, mas em outros também livros, né? Por exemplo,
né? A sociedade do cansaço, a sociedade da transparência. Também ele até repete alguns desses temas. Mas se você quer a agonia de Eros nesse sentido, assim, de um ponto de vista filosófico, né? Que ele fala sobre isso. O David Platt tem aquele livro Contra a Cultura. Ele fala assim que tem umas pesquisas assim assustadoras, né? Fala assim que mais da metade dos homens e um número cada vez maior de mulheres nas igrejas assistem à pornografia sistematicamente. E ele vai além ainda, ele fala assim que as estatísticas são similares para os pastores que lideram essas igrejas nos Estados Unidos. Há diversas estatísticas mostrando como a indústria pornográfica ela movimenta bilhões, é um dos negócios mais rentáveis dos Estados Unidos. Então, às vezes, até algumas pessoas não querem nem lutar contra, né, criar leis contra isso. No Brasil também não se tem esse esforço de se criar leis contra isso, porque é um negócio altamente rentável. Né? Então, é um perigo que ronda as nossas crianças e adolescentes. E, claro, né, os adultos também, nós adultos também. Mas as crianças, elas têm uma fragilidade maior mental ainda, né, que a gente tem que cuidar, porque a gente tem que ensinar. Se a gente sabe que isso é errado, a gente precisa ensinar. E a gente precisa estabelecer um sistema que mostre para essas para as crianças, para um ambiente, né, que não favorável a ter esses acessos, né, até acessos às vezes não intencionais, né, porque os efeitos podem ser devastadores. Eu não sei se você, para pensar como a nossa cultura é pornificada, não sei se vocês ouviram uma notícia recente sobre um vazamento de um áudio de um deputado. Não vem nem ao caso citar o nome e tal, mas que ele mencionava que as mulheres ucranianas eram fáceis porque elas são pobres. Né? O áudio viralizou e tal, centenas de comentários foram feitos contra o deputado e tal. A gente, né, dizer que o comentário foi infeliz é pouco, mas essa situação mostra como nós estamos corrompidos moralmente. Né? A visão que a gente tem das mulheres, isso eu falo principalmente como homem, né, muitas vezes é deprimente na nossa sociedade pornificada. Né? A nossa sociedade ela acentua a objetificação das mulheres, transformando em mercadorias. Né? O capitalismo faz isso, mas a gente vê nas propagandas direto mulheres sendo objetificadas. Né? Mas a gente também precisa, como pais, como maridos, né, como homens, refletir sobre a nossa visão das mulheres e não culpar simplesmente fontes externas. A gente precisa começar a mudança e nós mesmos a gente precisa fazer uma renovação da nossa mente, das coisas que a gente consome. E é isso que a gente vê lá em Romanos 12, né? Acho que vale a pena a gente ler, inclusive, ali os dois versículos iniciais de Romanos 12, que lê assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso purificar, retirar esse tipo de pensamento das nossas cabeças como uma coisa inconcebível. Né? Claro que não é uma coisa que a gente vai fazer facilmente, que a gente vai simplesmente chegar lá e falar, tá bom, pronto, mudei, né? Já esqueci. Muita coisa está embrenhada culturalmente na nossa sociedade. A gente precisa mudar a forma como a gente enxerga as mulheres, como a gente trata elas em pensamentos e em ações e começar essa mudança na nossa casa, né, no nosso convívio. E aí a gente vai passando, expandindo isso. E a gente precisa renegar essa quase onipresença da pornografia ao nosso redor. A gente precisa criar para as próximas gerações uma sociedade livre da pornografia. Ainda que seja um combate quase impossível, né? A gente deve lutar para que os nossos filhos sejam livres desse pecado, que nós sejamos livres desse pecado, os nossos amigos sejam livres desse pecados, né? Para que a gente vê como isso, para acabar com essa forma negativa como a gente tem tratado as mulheres e como a gente vê as mulheres, né? Como isso afeta nos nossos relacionamentos. Porque assim, né, como eu disse, tudo aquilo que a gente assiste, tudo que a gente lê, jogamos, ele tem o poder de nos moldar. Se a gente joga jogos violentos, se a gente lê livros violentos, se a gente lê livros com teor sexual, isso vai mudando nossa mente. Né? Então, claro que isso vai afetar os nossos relacionamentos. Porque a gente vê aqui que o que eu estou trazendo aqui é que adulterar não é somente algo físico, né? Mas também a gente trai os nossos cônjuges quando a gente ama uma versão deturpada do sexo. Né? Quando a gente tem uma visão deturpada do sexo,
E isso vai afetando os nossos relacionamentos conjugais. Então a gente precisa criar fronteiras artificiais contra esse tipo de pecado. Né? Quer dizer, fronteiras artificiais no sentido tecnológico. Né? Então, se usar uma rede social específica te leva a pecar, então você corta ela fora. Né? Ou você pega e fala assim, não, eu vou falar para minha esposa estar de olho em como eu estou acessando, vou acessar só quando eu estiver junto com ela, né? Eu vou fazer. Então, assim, né? Ter essa sabedoria de como usar, né? As redes sociais. Então, às vezes, tem uma rede social lá específica, né? O Instagram, que às vezes, né? Você vai lá numa seção que tem de busca e fica aparecendo imagens. Então, filtrar, né? Aquilo, tirar, colocar. Ou mesmo, né? Deletar sua conta lá. Você não vai morrer se você não tiver Instagram. Você não vai morrer se você ficar sem o Facebook. Né? Achar outras redes, achar outras formas de se comunicar com as pessoas. Né? A gente não precisa jogar fora o nosso celular, mas a gente ter essa sabedoria de como lidar com o nosso celular, criar filtros e tal, né? E ver os momentos, ficar atento aos momentos que a gente nos leva a ter pensamentos ruins, impuros, né? E a gente buscar essa raiz e tratar e curar e arrancar essa raiz fora. Então, assim, resumindo, né, a pornografia ela é destrutiva das relações conjugais, né, subverte o plano de Deus de que marido e mulher se tornem uma só carne, como está lá em Gênesis 2:24. Ela é aviltante porque ela define a mulher não como um todo físico, mental, espiritual, mas como um objeto sexual disponível e de uma só dimensão, né, que você lá só com a sua visão e tal, né, fantasiosa. Ela traz uma dessensibilidade, né, para quem está assistindo, então a nossa consciência vai ficando insensível e a nossa percepção com relação à moralidade vai ficando pervertida. Então, lembra lá de Romanos 1:22-28. A pornografia é exploradora, favorece a lascívia, ela é abusiva, né? Inclusive contrariando essa regra áurea que a gente tem de tratar os outros como a gente gostaria de que fôssemos tratados. Né? Porque tem uma pessoa lá por trás, mesmo que você só está olhando as imagens e tal, tem uma pessoa por trás, né? Que inclusive pode ter e sofre muitas violências. Né? Então a gente precisa olhar isso também. Então, o que fazer, né, com tudo isso, né? Então a gente duas passagens assim que eu cito para encerrar, para a gente pensar e refletir, né, sobre essas questões. Né? A primeira está em Mateus 6:22-23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus, há 2000 anos atrás, falando como se ele soubesse que a gente ia ter esses problemas, né, com redes sociais, com toda essa cultura visual pornificada que a gente tem hoje. Claro que a nossa sociedade não é a única que enfrenta esses problemas, toda a história a gente teve esses problemas, mas Jesus sabia que a visão seria muito usada, né, inclusive para atrair, né, para o pecado. Né? Então a gente tem que lutar e ver isso, né? Se o que a gente vê for bom, né, todo o nosso corpo será luminoso. Olha só que interessante isso. Tudo que eu estou falando aqui converge, né, nesse sentido de que nós somos uma unidade, corpo e espírito. Né? Nossa mente, a gente não pode desconectar nossa mente e dizer lá, né, no arquivinho no nosso cérebro, esse aqui é o espaço, o lixo no nosso cérebro, e aqui as coisas ficam aqui e não afetam todo o meu corpo. Não afeta. A própria Bíblia está falando, Jesus aqui está falando, né? Se você fica olhando coisas ruins, coisas escuras, tudo vai ser escuro. Todo o seu corpo vai ser escuro. Toda a sua vida vai ser escura. E se você foca só em coisas boas visualmente, você o corpo todo vai ser luminoso. Olha que forte isso, né? Jesus já sabia, né? Claro, de, 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 neuros, de neurociência, já sabia como funcionava todo o ser humano, né? Toda a natureza humana funciona dessa forma. Né? Então a Bíblia, ela é muito sábia em todas as questões da nossa vida. A gente fala assim, não, mas no tempo de Jesus não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, as pessoas não sofriam os problemas que a gente sofre hoje porque não sabe o que estava falando, né? Não tinha Instagram lá, não fica toda hora sendo bombardeado com imagens impuras, né? Mas Jesus estava falando para aquela época e deixou para todas as gerações que iam enfrentar problemas nessas áreas.
né? Outra passagem, uma última passagem aí de esperança, né? Está lá em Romanos 6, que vale a pena ler na íntegra, tá? Romanos 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedecereis, sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Lembra do cabeçalho dos 10 mandamentos? Né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então não voltemos à escravidão, não voltemos aos pecados, aos vícios. Né? Os mandamentos estão aí para que a gente seja livre das amarras do pecado. Tá bom? Então, espero que você tenha refletido sobre essa temática e tenha pensado sobre como que a gente pode adulterar, né, através do uso das nossas tecnologias. Como que a gente pode trair os nossos cônjuges através das nossas tecnologias. Não precisa muito esforço, né? A gente vê diariamente, a gente sabe disso. Né? Então, cabe-nos a gente refletir e vigiar e voltar à palavra para que a gente ande nos caminhos que Deus tem, que são caminhos melhores para a nossa vida inteira. Isso vai fazer uma diferença enorme na nossa vida. Tá bom? Fiquem com Deus.